Não se põe vinho novo em odre velho. Amém? Parte 2. Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Uma coisa interessante, eu citei até a semana passada, mas eu gostaria de ressaltar, é que Jesus, embora estivesse falando exatamente do vinho novo que ele estava trazendo, mas ele usou uma figura de linguagem que fazia parte daquela cultura, da verdade, não somente dos judeus, mas de muitos povos daquela época, a respeito do odre, que era um recipiente usado para levar muitas coisas, inclusive, e nesse contexto, vinho. E ele fala que não se põe vinho novo em odre velho, porque se derrama o vinho e se perde, e os odres se estragam. Então Jesus não estava dizendo que o odre velho não tem serventia. Ele não estava dizendo que o odre velho não serve para nada. No contexto, nós entendemos que o odre velho ele poderia ainda ser usado para leite, manteiga, queijo, para outras coisas, não para vinho, porque ele já tinha expandido o máximo. Mas isso faz entender, principalmente que a gente falou na semana passada, que o odre novo são coisas que nós devemos construir para viver algo novo de Deus para a nossa vida. Deus não derrama o vinho novo em estruturas velhas, em pensamentos velhos. Então, nós entendemos que aquilo que nós já vivemos, que são os odres velhos, a nossa experiência, muitas coisas boas que a gente já passou, muitas experiências boas que já tivemos, eles não precisam ser descartados diante do odre novo. Não, eles servem ainda para alguma coisa. Porém, para o vinho novo, é apenas um odre novo. E nós não precisamos entrar, embora a gente só vai dar uma pincelada, mas a gente não precisa entrar que Jesus estava respondendo os fariseus que vieram com a balela, como sempre eles vinham, né? Os farinhas sempre vêm com a balela, querendo provar, querendo testar através de uma pergunta, querendo obter uma resposta para usar ela de arma contra Jesus, perguntando por que os discípulos dele não jejuavam, se os discípulos de João Batista jejuavam e até os discípulos dos fariseus jejuavam. Mas Jesus, ele dá essa resposta e enfatiza que os judeus, mesmo estando perto de Jesus, mesmo ouvindo os ensinamentos de Jesus, não poderiam receber um vinho novo, que era a nova aliança que estava sendo inaugurada com o próprio Jesus, porque eles ainda eram odres velhos. Eles ainda estavam fixados na velha aliança, então eles não poderiam receber aquele novo vinho, não tinham capacidade de receber um novo vinho, ainda que caminhassem com Jesus, ainda que ouvissem os ensinamentos de Jesus, ainda que vissem alguns milagres de Jesus. Se nós permanecermos com odres velhos, não viveremos o novo. Assim era o povo de aqueles fariseus. Mas não é sobre isso que a gente vai entrar, isso foi na semana passada, semana retrasada, você pode ouvir no site. E nós também falamos sobre o que é um odre e como é fabricado um odre, que ele tem pelo menos 3 etapas, que é o abate e esfola, que é abater um animal, um cordeiro, um carneiro, uma cabra, e tirar a pele. Na verdade, tira o cadáver da pele, mantém a pele o máximo intacta possível. Ou seja, é impossível um odre novo sem que haja uma morte. Por isso que a gente precisa fazer morrer a nossa velha natureza. O curtimento, que é quando ele vai para o curtume e passa por um processo de imersão onde ele muda as suas características, e a costura. E nós vamos olhar com um pouco mais de cuidado para a fase de curtimento, da fase onde ele já houve o abate, já houve uma morte, já foi esfolado, E a Thaís ajudou na mensagem da semana passada a esfolar um pouco mais, tirou a pele do cadáver. E a gente vai para o curtimento. Só que, na primeira mensagem, nós portávamos velhos odres e precisávamos de novos odres. Nessa fase da mensagem, nós somos o odre. Então vamos falar a respeito de nós, do processo que nós precisamos passar cotidianamente. Então, olhando com um pouco mais de cuidado para o curtimento, para o processo onde a pele é curtida, essa etapa ela é mergulhada em água com algumas substâncias. E quando a gente fala de mergulhar, a gente fala de imersão. E se a gente for falar de imersão, e mergulhar, a gente lembra do quê? Batismo. Inclusive tivemos semana passada
Então, essa parte do curtimento, fala sobre imersão, sobre mergulhar. Isso mesmo, sobre batismo. E a palavra grega para batismo é baptizo. Ela não tem, na verdade, uma tradução, ela é uma transliteração, porque ela é a raiz da palavra bapto. E significa literalmente submergir, mergulhar, né, submergir em algo. E esse ato e essa palavra eram atribuídas a algumas cerimônias de limpeza e purificação. Quando as pessoas tinham contato com alguém impuro ou com algumas coisas impuras, sangue, sêmen, doenças, alguns tipos de comida e animais, porque eram considerados impuros na cultura judaica, amém? Né? Não saia daqui escandalizado, meu Deus, isso é impuro. Dependendo do que você está fazendo, é impuro, né? Não apenas a substância, mas o coração. Mas trazendo aqui para cá, esse era o termo usado na cerimônia de purificação. Então, quando as pessoas se contaminavam com isso, elas eram isoladas por um tempo e depois desse tempo elas se banhavam, elas mergulhavam em águas e tinham o processo de purificação. Então entendemos também que esse termo era usado para isso. E se a gente analisar, principalmente na tradução, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, na tradução do Antigo Testamento para o Novo, ou da tradução do Antigo Testamento para o grego, nós temos uma passagem que você conhece muito bem. Não vamos ler aqui o texto, mas está em 2 Reis 5,14, que fala do nosso amado amigo e humilde Naamã. Cheio de si, Naamã, né? O pastor que imitava o cavalo de Naamã era arrogante. E ele chega para falar com o profeta Eliseu. Eliseu já querendo tratar o orgulho e o caráter de Naamã, nem vai atender. Manda o servo e ele fala: o meu Senhor falou para você tomar banho. Tem os adolescentes que iam ficar bravos, igual Naamã ficou, mas é isso que ele fala. Só que a palavra aqui, dos 7 mergulhos no Jordão, a palavra usada na tradução do hebraico para o grego é bapto, mergulhar e ser retirado. Mergulhar algo e logo em seguida ser retirado. Então, no Novo Testamento, o batismo não aponta apenas para um ritual cerimonial de banho, porque sim, se for apenas um ato cerimonial, se for apenas para sair bonito na foto, porque a galera da mídia é fera, e ainda fizeram workshop, então eles estão aumentando os fera brabo da mídia. Então, se for apenas para eu mergulhar na piscina e sair bonito na foto, ainda mais que os caras mergulham o celular junto com a pessoa, eles dão umas imagens bacanas, mas se for somente isso, é só para tomar banho. É só um banho. Então, se for feito apenas com caráter físico, superficial, externo, como um ritual, o batismo não produzirá efeito nenhum, a não ser que você saia molhado. Esse é o único efeito que causará. Porque infelizmente, queridos, eu não sei se você já percebeu ou não, que a gente tem que ficar percebendo isso, mas nós já vivemos, e aconteceu comigo, muitas pessoas que se batizaram e se perderam. Muitas pessoas que se batizaram e se perderam. Se o batismo em si fosse somente um ato ao qual eu descesse aquela piscina batismal que nós montamos aqui, se fosse apenas um ato comum, que fosse como a fonte da juventude, entra o velho homem e sai o novo velho homem. Porque é assim que acontece quando é só superficial. Entra o velho homem e o velho homem sai novo velho homem, um novo velho homem molhado. Se for só superficial, é isso. Porque muitas pessoas creem no poder do descer as águas, a ponto de que eu já ouvi falar: não, ainda bem que eu não me batizei, porque eu estou esperando chegar o momento certo, porque eu já estou vindo da igreja há 372 anos, mas eu ainda não me batizei, porque se eu me batizar eu tenho que parar de fazer algumas coisas. Ei, o conhecimento vem por ouvir, e a Bíblia é melhor que era melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então, não é a questão do batismo, se você vai enfrentar juízo ou não, querido. Se nós já não somos mais, não inocentes, né? Porque inocentes não somos, temos a semente adâmica, mas se nós estamos sendo expostos ao Evangelho, já não somos mais ignorantes. Já temos um conhecimento da verdade. O único problema é que nós não nos permitimos que a verdade nos liberte. Nós entramos na jaula de novo e fechamos o ferrolho. Não tem mais cadeado, porque Jesus quebrou tudo, mas a gente dá um jeito de montar a porta de novo. Não, eu quero ficar aqui dentro. Quando a
cadeia já foi quebrada, o grilhão já foi destruído. Então, querido, nós não podemos desmerecer de forma alguma o batismo, mas nós não podemos também trazer o misticismo que somente pelo fato de eu entrar de um lado da piscina e sair do outro, como uma fonte de juventude, sou uma outra pessoa. Não, precisa existir um processo, com base numa decisão. Então muitos, infelizmente ainda, vai diminuir em nome de Jesus, mas muitos ainda, infelizmente, batizam e não tem um efeito transformador em suas vidas. E nós mesmos, que estamos permanecendo, eu creio, estamos permanecendo sim. Até nós continuamos pecando. Não sei se você percebeu, mas eu peco. Misericórdia, Alex. Sim, continuamos pecando, mesmo tendo descido as águas. O Dave ou não. Eu fiz a piada de manhã, tem que fazer de tarde também, de noite. O David falou que a única vez que ele pecou foi quando ele achou que tinha pecado. Mas é uma benção, é uma benção. É só brincadeira, ele é um cara que reconhece. Então, isso significa que precisamos passar por processos que transformam a nossa vida. Então entendemos que a imersão não é apenas um ato, mas um processo que inaugura um novo tempo de uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está, ok, só guarda o está, amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. É que na versão que eu gosto é eis que tudo se fez novo, mas as duas servem. E o versículo fala está em Cristo, não aquele que esteve um dia em Cristo. Ou também não diz aquele que estará algum dia em Cristo. Ele fala aquele que está. Há 2000 anos atrás, esse versículo dizia o quê? Aquele que, se Cristo não voltar daqui 150 anos, embora eu creia que não vai dar tudo isso, mas caso ele não volte, daqui 150 anos vai estar escrito. Se ele voltar, vai estar escrito, mas daí já não vai valer mais, porque dele já veio. Então é aquele que está em Cristo. Ressalta a permanência, processo contínuo. Por isso não é apenas um ato. Por isso não é apenas me batizei agora, pirilim, pim, pim, abracadabra, sou um novo crente, a nova criatura, vai dar tudo certo. E a decepção vem só quando o irmão já nem cumprimenta a gente na saída do culto. Misericórdia, depois diz que é crente. Então, ela é um ato, mas não apenas um ato, mas um processo. Por isso nós precisamos continuar estando em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Hoje estamos em Cristo, amanhã continuamos estando em Cristo. Sempre estaremos em Cristo. E é somente assim que as coisas velhas passam. Porque muitas vezes a gente fala: meu Deus do céu, eu estou em Cristo há tanto tempo, estou frequentando a igreja há tanto tempo, eu não falto ao Life Group, eu vou no Tadel, eu vou até em 2 cultos no domingo, já que temos 3, e parece que está tudo igual. Você já experimentou nascer de novo? Você já experimentou estar em Cristo não apenas na igreja? Estar em Cristo não apenas no Life Group? Estar em Cristo não apenas no Tadel? E é muito bom e precisamos vir sim, queridos, porque eu amo muito tudo isso e precisamos amar a congregação. Lembrando que congregar, nós não congregamos apenas aqui. A congregação é o povo, não é o lugar. É quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, isso é congregar. Em torno de Cristo, a koinonia, a comunhão bíblica, quando nós em torno de Cristo, de uma palavra dele, salmodiando, edificando um ao outro, ali nós congregamos. Porque se um dia baixarem um decreto que nós não poderemos mais cultuar publicamente, nós não podemos mais ter prédio, infelizmente muitos cristãos da nossa era vão entrar em desespero. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fechar a igreja. Fechar o prédio, querido. Nós somos um povo que se chama pelo nome dele. Então, queridos, nós não ficamos presos a prédio. Fecham as portas, não tem problema, nós congregamos nas casas.
Já fazemos isso quinta, sexta e sábado. Então, é esse entendimento, querido. Mas isso só é verdadeiro, só é eficaz e só viveremos o novo se estivermos em Cristo. Aí seremos uma nova criatura. Aí então as coisas velhas passam e nós, ou nos é apresentado algo novo. Se inicia uma nova era, se inicia uma nova aliança, nós estamos aptos a experimentar um novo vinho, somente estando em Cristo. Logo, imersão no processo de curtimento é uma etapa longa que o odre precisa passar. E essa etapa não tem apenas a função de transformar a pele daquele animal em couro, com elasticidade e durabilidade. Não apenas isso, tem como objetivo fazer isso, mas não apenas isso. Uma das funções também dessa imersão é eliminar as impurezas. Eliminar as impurezas. Ele transforma a pele daquele animal em couro, para que se torne num odre depois de costurado. Ele transforma aquela pele, além de transformar em couro, transformar em couro é dar durabilidade, impedir o processo de putrefação. E dá também elasticidade, mas além disso ele elimina as impurezas. Pois se o processo de curtimento for abortado, as impurezas ficam presentes e podem contaminar o vinho novo. Todas as vezes que abortamos o processo, onde nós estamos em Cristo, estamos sendo transformados, estamos sendo processados por Cristo, podemos contaminar o vinho novo que é derramado sobre nós. Podemos contaminar o processo do qual nós estamos expostos em Cristo. Por isso não se aborta um processo de curtimento. Em Efésios 5, capítulo 25, Paulo ele vai se escrever falando de uma característica de Cristo apontando para os maridos. E nós não vamos falar sobre os maridos, mas precisamos ler porque está aqui. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Então ele está dando uma lição, uma tarefa para os homens, usando um modelo, usando um exemplo que é Cristo. Mas é tranquilo. Usar Cristo como exemplo é tranquilo, facinho de alcançar lá. Só que no versículo 26, por que Cristo amou e se entregou por ela? Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a imersão, estar em Cristo, estar imerso ou submerso, estar mergulhado, tem como intuito ser purificado. E o que é purificar? É tirar tudo aquilo que pode contaminar. Entendendo que não é a parte de fora do odre ou daquela pele que recebe a maior parte do tratamento, ou que pode contaminar o vinho novo que será ali derramado. É a parte de dentro. São os sofismas, são os pensamentos impuros, eu sou muito sabão, são as minhas teimosias, é aquilo que eu bato o pé que está certo mesmo não tendo respaldo bíblico para provar isso. São essas coisas que podem contaminar. Só que se nós formos submetidos à limpeza pela água da palavra, então seremos purificados. E esse é o processo que Paulo enfatiza, dizendo que Cristo faz, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, aleluia. E uma das características de um odre velho é que ele ficava enrugado. Então quando ele fala aqui que após ser purificado pela lavagem da palavra, que nós parafraseamos com um processo da imersão, de purificação, eliminação de tudo aquilo que poderia contaminar, é possível então apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Então, queridos, todas as vezes que abortamos, pausamos ou eliminamos o processo e também o efeito dessa imersão, atrasamos a continuidade do que Deus está fazendo em nós. E vamos dizer a verdade, somos experts nisso.
Somos expertos em bloquear, em atrasar ou pelo menos em pausar o processo que Deus está nos colocando. Por quê? Porque para a nossa carne jamais será bom. Jamais será. Para o nosso homem exterior, esse processo é esmagador. Porque exige renúncias, exige espera, exige abrir mão de algumas coisas. E nós não gostamos disso, nós gostamos de conquistar. Nós gostamos de versículos como tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Já versículos como sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, a gente já não gosta muito, nem sei se está na caixinha de promessa. Então, queridos, nós não podemos abortar o processo dessa imersão, nem muito menos pausá-lo, porque todas as vezes que nós fazemos isso, todas as vezes que nós abortamos o processo, fica mais longo, fica mais longe, fica mais distante o destino. Lembra que o povo de Israel, quando volta de espiar a terra, e fazia parte de um processo que Deus queria forjá-los, ele fala, não é para nós, nós somos gafanhotos às vistas deles, e eles também nos consideram como gafanhotos. Eles atrasaram o processo que aconteceu, voltaram para o deserto e ficaram cercando o deserto. E foram 40 anos, onde uma geração inteira que poderia ter vivido a conquista do Senhor tombou naquela terra. Não atrase os processos que Deus tem colocado você. Eu acho muito massa, usando bem essa gíria massa, que quando nós pedimos para que Deus nos ajude, nos aperfeiçoe no amor, Ele não vai derramar amor em nossa vida. Ele vai colocar aquele irmão que a gente quer morder o crânio dele, sentado do nosso lado. E vai vir um pregador que gosta de falar, olhe para o irmão do seu lado, e a gente vai olhar, está ele ali, e a gente faz aquele sorriso amarelo. Diga a ele, naquela música, né, anos 90, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. E aí, se a gente ou canta a verdade, fica quieto, porque não dá para mentir na cara do irmão, na cara de Jesus. Mas se nós lembrarmos que nós temos pedido a Deus que Ele nos dê amor pelo próximo, é isso que vai acontecer. Ouse pedir paciência, Ele vai botar você para cuidar dos adolescentes. Eu amo fazer isso, querido, estou brincando, mas é verdade. Não fuja dos processos de Deus. E por quê? Porque esse processo chama-se santificação. O processo chama-se santificação. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. É como se a conversão tirasse o povo do Egito e a santificação tirasse o Egito do povo, os costumes, os sofismas, as fortalezas mentais, a cultura, a tradição. Porque como a gente faz algumas coisas que já era para ter parado de fazer, né? Eu não sei você, mas acontece comigo algumas vezes, mais do que eu gostaria. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Eu acho muito bacana da parte do escritor de Hebreus, que ele colocou duas coisas que não são fáceis de fazer e colocou elas atreladas. Procure viver em paz com todos. Mas crente ama viver em paz, é verdade, quando dá. E a santificação. Mas por que nós precisamos procurar viver em paz com todos e a santificação? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele não coloca exatamente a paz com todos como base para ver o Senhor, mas a paz com todos é base para a santificação, porque ninguém pode ser santo de fato em Cristo Jesus não tendo paz com ninguém. Versículo 15: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam. E o processo de curtimento faz o quê? Eliminar tudo aquilo que pode contaminar. Então todas as vezes que contaminamos é porque a gente deu uma fugidinha no processo de sermos santificados em Cristo. Só que uma coisa que cuidem para que ninguém, a Bíblia não fala cuide para que você não fique afastado da graça de Deus, ela não fala isso. Cuide para que você não perca a graça, cuide para que ninguém. A Bíblia nos responsabiliza
em ajudar as pessoas a não ficarem longe da graça. Será que as nossas atitudes têm feito com que as pessoas se aproximem da graça de Deus ou criem ranço de Cristo? As nossas atitudes têm aproximado as pessoas a conhecer o favor imerecido de Deus? Ou se eles atrelarem Cristo à nossa personalidade, ao nosso caráter, à nossa forma de viver, eles vão falar: eu não quero Jesus, porque eu já sou assim. Para ser desse jeito eu não preciso de Cristo. Cuidem, tomem cuidado, acautelai-vos para que a sua, para que a minha, para que a nossa atitude, a nossa jornada não afaste as pessoas da graça. Pelo contrário, que eles se aproximem de Cristo. Eu não coloco como regra, mas eu acho que não coloco como regra porque não é doutrina, mas todo aquele que se converteu depois dos 16 anos, vou baixar, né? Todo aquele que se converteu depois dos 11 anos, eu acho que precisaria ouvir dos seus amigos, do seu círculo que ele frequenta, seja na faculdade, com 11 anos óbvio que não está na faculdade, mas seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Ei, tem alguma coisa diferente em você. Existe alguma coisa, um brilho. Uma vez falaram: não, você está com uma aura. Eu falei: não tem aura, querido, é Cristo. A melhor parte em mim e a única boa parte em mim é Cristo. O resto, se tirar Cristo, vai feder. Mas as pessoas precisam ver que Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Cristo em você é a esperança. Porque ele não falou: aquele que beber de mim se tornará um poço entulhado. Não, ele falou: aquele que beber dessa água que eu lhe dou se fará uma fonte que jorra para a eternidade. Aquilo que está dentro precisa vir para fora, querido. Um cristão que passa pelo processo e que é santificado, aquilo que ele recebe de Cristo precisa vir para fora. Caso contrário, provavelmente o processo já foi abortado. Precisamos correr para o lugar do processo. Mergulhe no tanque e curta o curtimento. Fique lá curtindo a palavra de Deus. Santificação não é algo que produzimos a partir de nós mesmos. Então, quando a gente fala em ser santo, querido, não é uma característica da natureza humana. Eu não produzo santificação. Ninguém produz santificação exceto Cristo. Nós não produzimos isso a partir de nós mesmos. Nós não temos uma natureza santificada. A nossa natureza é decaída, é adâmica. Santificação só pode ser produzida através de um relacionamento contínuo, profundo e transformador com Cristo. Somente através disso. E através da sua palavra. E o segredo disso está em permanecer. Repete comigo: permanecer. Mais uma vez: permanecer. Vou tomar um chazinho. O segredo está em João 15, versículo 1. Vamos ler até o 11. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Antes da gente continuar, existem algumas leis. Uma delas é a lei da primeira menção, que quando uma palavra é citada na Bíblia em conjunto com outra, na primeira vez, ela dá sentido a todas as outras palavras. E existe também quando ela denota importância. É quando num contexto ela é repetida várias vezes. Então, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós podemos, já usamos, e não tem problema usar esse contexto para a gente falar sobre frutificação. Nós falamos muito sobre frutificação e não tem problema algum nós usarmos esse texto aqui para falar sobre frutificação, mas a ênfase do texto não é a frutificação. Embora a gente possa falar e entendemos que precisamos frutificar, mas a ênfase do texto não é frutificação. Versículo 3: vocês já estão limpos por causa da... Eu vou perguntar de novo, só para... Vocês estão limpos por causa da... Eu sabia que vocês sabiam. Que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, embora a gente pudesse usar esse texto para falar sobre frutificação, a ênfase do texto não é dar frutos, e sim permanecer, porque é impossível dar fruto no reino de Deus se nós não permanecermos em Cristo. Lembra do texto que a gente falou? Aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, aquele que continua em Cristo. Então o que vem são os frutos, ou é o fruto se a gente apontar para Gálatas 5. Mas ele não é a busca, ele é o resultado. Muitas vezes eu pelo menos vou falar de uma experiência minha. Eu estava em crise: Senhor, eu preciso frutificar, eu não estou frutificando. Isso tem uns 9 anos. E eu preciso dar frutos, e eu preciso glorificar o Senhor com fruto, e isso, e aquilo outro, e preciso frutificar, Senhor. E eu vi claramente o Senhor dizendo: mergulha em mim, mergulha, se batiza em mim, Alex. Só que não sai, fica, permaneça, aí então você frutifica. Você já percebeu que para que a gente tenha uma árvore, a gente não coloca a semente na terra e tira? A gente coloca a semente na terra e deixa. Bapto e baptismo, as duas significam mergulhar. Mas teve um filósofo que ele fez uma comparação bem legal para que a gente entenda. Quando vai fazer conserva, e é muito bom. Pepino em conserva, aleluia. Não vou fazer propaganda. E ele passa por 2 etapas de imersão. A primeira é em água quente, e ele usa a palavra bapto, que é colocar em água quente e logo retirar. E depois ele usa, o segundo processo é colocar no vinagre. E aí a palavra é baptismo, que é colocar e deixar, para que passe por um processo onde vai alterar as propriedades. Aí então será tirado. Ambos são tirados. Mas o segundo exemplo, as propriedades são mudadas. No primeiro é um susto, só para dar um choque térmico. O segundo é um processo que muda. Então quando Cristo fala: permaneça em mim, esteja submergido em Cristo. E não fique levantando no final do culto. Não estou falando de levantando para ir no banheiro. Não fique levantando das águas da palavra de Deus, se ausentando de Cristo quando termina o culto, se ausentando de Cristo quando chega uma circunstância contrária, se ausentando de Cristo quando piso no teu calo, se ausentando de Cristo quando chega na sua faculdade, até porque ninguém pode saber que eu sou crente, se ausentando dessas águas. Todas as vezes que eu me deparo com umas circunstâncias, não haverá frutificação. Por quê? Porque o segredo é permanecer. É por isso que de vez em quando, conhecendo o testemunho de alguns irmãos, na hora do batismo a gente segura uns 60 segundos ali. E pior que é verdade, querido, para morrer bem morrido. Mas brincadeira à parte, nós fomos chamados para permanecer. Para, se nós estamos submersos em Cristo, precisamos fazer isso para que as características, as propriedades sejam alteradas e passamos a nos parecer cada vez menos conosco e cada vez mais com Ele. Esse é o processo. É por isso que é necessário um novo odre. E o novo odre, ele precisa passar por essas etapas. E eu já não lembro o versículo que eu parei aqui, mas eu vou ler o 4 novamente. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, como nós não podemos produzir santidade de nós mesmos, como nós não podemos frutificar no reino de nós mesmos, como nós não podemos curar pessoas de nós mesmos, como nós não podemos agradar a Deus de nós mesmos, a não ser que estejamos ligados, mas não apenas ligados. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não é eu estar ligado a uma instituição, não é eu estar ligado diretamente a uma pessoa, a um líder que vai fazer com que eu frutifique para o reino. É eu estar ligado, conectado e permanecer em Cristo, que vai fazer com que a minha vida frutifique para Cristo.
e aí os meus frutos serão permanentes, porque existem frutos que não são permanentes. Eu ouso dizer que os frutos que não são permanentes são frutos gerados fora da permanência de Cristo, porque somente permanecendo nós damos frutos que permanecem. E quando desistimos, quando nos cansamos e quando abrimos mão, geramos frutos, mas não são frutos que permanecem. Porque Jesus não disse que somente a boa árvore dá fruto. Ele falou que você conhece uma árvore pelo fruto. Porém, frutos permanentes são resultados de quem permanece. Então, já que eu lembrei, eu não tenho costume de fazer isso, olhe para o irmão ao seu lado e diga para ele: permaneça. Só para eu tomar chá aqui. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer niente, nada. Jesus, ele era um pouco autossuficiente. Não, ele é soberano, é mais do que isso. De fato, ele falou: se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Mas e se nós permanecermos nele? Só faremos alguma coisa a partir dele. Zé Fini. O que resta para a gente? Permanecer em Cristo. Porque nós não produziremos nada no reino de Deus se não estivermos nele. E quando estivermos produzindo, glória a Deus e aleluia, e o meu desejo é que você produza muito no reino de Deus e que os seus frutos glorifiquem a Deus. Mas os seus frutos glorificam a Deus, sabe por quê? Porque vem dele. A seiva que passa pelo tronco, pelo caule, chega aos ramos, vem dele. Ou seja, eu não posso, não preciso e não devo receber louros, nem morenos. Louros, é louros ou lauros? Complica do mesmo jeito, né? Porque fala do louro ou do lauro. Láureos, eu acho que é. Honrarias, bajulação. Por que eu frutifico? Porque eu só consigo frutificar porque eu estou ligado na videira. Então, de quem é o mérito do fruto? Da videira. Não é meu. Quando eu frutifico e eu quero frutificar muito, eu preciso entender que o mérito do fruto é de quem eu estou ligado. Então eu olho para a videira e falo: Senhor Deus, se não fosse o Senhor, eu não poderia fazer nada. Se alguém não permanece em mim ou não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E sim, está falando de juízo eterno. Teve uma igreja nos Estados Unidos, gosto muito da parte de mídia deles. Como eu fui da mídia, a gente se inspirava em muita igreja. E eles falaram que eles, para não causar um choque nas pessoas, eles não usam a palavra inferno. Nas suas postagens, eles não usam a palavra pecado e algumas outras palavras. E daí as pessoas sabem como que elas estão caminhando rumo à condenação. Só que, Alex, mas a gente precisa ficar condenando. Nós não estamos falando de condenar, mas só pode sair de um caminho aqueles que sabem para onde esse caminho leva. O próprio Jesus disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles foram para a luz e a luz expôs as suas obras, e eles viram que as suas obras eram más, mas eles preferiram as obras más. O problema não está na mensagem, mas no coração duro de quem a recebe. O problema é quando nem a mensagem existe, nem a pessoa pode receber a mensagem. Então, embora eu consiga entender, mas eu não concorde com a atitude dessa igreja americana. Porque a mensagem de João Batista não foi: ei, lá no deserto. Ele já veio para causar, né? Vestido de pele de carneiro, comendo, pegando gafanhoto e passando no mel. Profeta já não é muito certo da cabeça. E ele falou: ei, arrependei-vos. Arrepender do que, querido? Do que a gente precisa se arrepender?
Se João Batista tivesse a mesma retórica, então ele não falava de arrependimento. Não pode falar de pecado. Se somos uma geração com o espírito João Batista, nós não vamos ficar falando: arrependa-se, seu miserável, porque você vai para o inferno queimar lá no colo do capeta. Não é assim, querido. Devagar. Ei, querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra juízo eterno de condenação, mas tenha vida eterna. Então não existe problema algum, até porque nessa mensagem muito bonita que Jesus está falando sobre permanecer, ele falou: aquele que não permanecer em mim, aquele que não for encontrado em mim, aquele que não estiver conectado à videira, será lançado fora à semelhança do ramo, até porque ele estava usando essa figura de linguagem, como eles fazem com os ramos infrutíferos, que secam e após secarem eles apanham e é lançado no fogo. Nossa, Jesus é mau. Não, Jesus é bom. Eles estão falando: ei, permaneça em mim. Ei, se conecte a mim. É isso que ele está falando. Para quê? Para que a gente não seja lançado no fogo. Ser lançado no fogo é uma decisão nossa, sabia? É uma decisão nossa. Credo, Alex, quem que em sã consciência deseja ser jogado no fogo? Eu não estou falando que é com base no desejo. É com base na decisão de não estar conectado em Cristo. Alex, eu não sabia, agora você está sabendo. Se nós não formos encontrados em Cristo, se nós não estivermos em Cristo, se nós não permanecermos em Cristo, seremos lançados no fogo. É a palavra de Deus, querido. 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se o odre permanecer na água e a água permanecer no odre, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E permaneceram algo tanto quanto difícil para uma geração imediatista. Esse dia um rapaz, um conhecido meu, falou: Alex, quando você pede alguma coisa no Mercado Livre, Shopee, seja lá, né, qual for esses marketplace, que é bom, né? Marido, vai lá ver como é que está a sacola no carrinho de compra do site da Shopee. Deus que tenha misericórdia. Alex, quando você faz um pedido lá, seja de qual for o produto, como que você fica esperando? Eu falei: eu fico esperando. Eu não tenho opção de buscar. Eu fico esperando. Mas como você fica? Eu fico esperando. Por quê? Eu falei: porque eu não durmo, Alex. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei: você está brincando, é pegadinha, cadê a câmera? Eu falei: não, eu não durmo, não é que eu não durmo todos os dias, mas quando eu sei que está chegando perto, eu não durmo. Eu falei: só que esse é o retrato dessa geração imediatista. Porque permanecer faz com que eu não decida o tempo que eu tenho que ficar submerso no líquido. O odre não escolhe a data que ele sai do processo de purificação e santificação. Então, permanecer vai exigir um tanto quanto de paciência. E é bom, porque é a geração menos paciente que já passou pela face da terra. Não pode ouvir alguém buzinar na rua, nem pediu pizza. Vai lá ver, acorda, se levanta para sair na janela para ver se não foi lá. E nem pediu. Quem sabe, né? Alguém mandou, abençoou. O irmão com vontade de comer pizza. Talvez foi um dos pedidos mais difíceis de Jesus para a nossa geração: permanecer. Permanecer enquanto o bênção não se converte. Permanecer enquanto as coisas que não dependem de você ainda não mudaram. Permanecer em santidade, meu querido, minha querida, não apenas os jovens, porque santidade não é apenas para solteiros. E falando em solteiro, sempre, né? Sabia que solteiro não tem estado civil? Não, solteiro tem estado civil, adolescente não tem estado civil. Se perguntarem para alguém com menos de 17 anos para baixo, qual é o seu estado civil? Sabe o que você responde? Adolescente. Esse é o estado civil do adolescente. Por quê? Porque adolescente
não ter estrutura, maturidade, dinheiro, nem responsabilidade para ter um relacionamento. Então cresce e depois você permaneça nesse lugar onde você está sendo trabalhado, onde Jesus está sendo gerado em você. E tem muitos Paulos com dores de parto gerando Cristo em você, querido. Permaneça neste lugar para que você não saia desse lugar e tenha uma dor de cabeça. Permaneça neste lugar de santidade. Permaneça nesse lugar de justiça. Permaneça nesse lugar onde todo mundo faz o errado. E lembre-se do conselho da sua mãe: você não é todo mundo. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Mas como nós daremos muito fruto? Permanecendo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no amor de Cristo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Alex, qual que é o segredo para eu ficar firme em Cristo? Permaneça. Qual é o segredo para que eu jamais me ausente da palavra, da presença da palavra de Deus? Permaneça. Mais do que permanecer aqui, permaneça em Cristo. Continue permanecendo aqui, somos uma família, amém? Mas permaneça em Cristo. A maior tristeza de um cristão é entender que no tocar da trombeta ele perceber que só permaneceu na igreja. E quando acontecer isso, ele olhar para o lado, ele vai perceber que permaneceu na igreja, no templo, na religião. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Se Jesus guardava os mandamentos do Pai, quem somos nós na fila do pão para não guardar? Mas nós só conseguiremos guardar se permanecermos no amor, porque mandamento não é apenas com a obediência cega que eu obedeço. Mandamento é por amor. Eu obedeço por amor. Lembra que os fariseus eles foram se batizar para fugir do fogo eterno. João Batista falou: ei, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos. E como que produz frutos? Permanecendo em Cristo. Eles não queriam Cristo, rejeitavam a Cristo, rejeitaram a nova aliança, mas eles queriam o benefício. Ouvi esses dias falar, infelizmente somos uma geração que diz: Cristo sim, igreja não. Nós escolhemos as bênçãos, mas não nos sujeitarmos às bênçãos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Querido, se coloque de pé por gentileza. Existe um lugar que nós estamos sendo chamados para habitar. Você pode visitar uma célula, você pode visitar uma igreja, você pode visitar o Tadel, você pode visitar o que você quiser. Mas Jesus chama um lugar para você habitar, onde você não pode ser visitante, onde você precisa ser habitante. E esse lugar se chama Cristo. Esse lugar se chama Cristo. Quando permanecemos imersos em Cristo, então, nós vamos inabilitando a nossa natureza carnal, neutralizando os efeitos que pode contaminar aquilo que Ele deposita em nós. E então passamos a manifestar a natureza de Deus. Como que eu posso manifestar a cultura do reino? Permanecendo, estando continuamente exposto à palavra e à comunhão com Deus e com os irmãos também. Porque na comunhão nós somos forjados. Porque não é o odre que influencia o vinho, é o vinho que influencia o odre. Não somos nós que moldamos a palavra de Deus de acordo com o nosso gosto.
nós precisamos esmagar a nossa vida para entrar na palavra de Deus. Nós não olhamos a palavra de Deus e falamos: isso aqui me serve, isso aqui me serve, isso aqui serve para o Álvaro, isso aqui eu vou entregar para minha esposa porque ela precisa ouvir disso, mas é só essa partezinha que eu quero para mim. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta. Então, queridos, o odre, ele sofre processos, mas ele carrega um novo vinho. Não são nossas opiniões, pontos de vista, sofismas e achismos que mudam o Evangelho. É o Evangelho que nos transforma, queridos. Eu quero orar contigo. Feche seus olhos, por gentileza. Ainda não terminamos, mas eu quero orar com você. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a nos parecer contigo, Deus. Quantas vezes, Pai, abortamos o processo no qual o Senhor tem nos convidado a estar, Pai. Voltando até a práticas antigas, fazendo com que a nossa fé se pareça muito mais com incredulidade, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Que possamos nos manter no Senhor, Pai, com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor Deus, até que tudo em nós seja transformado por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossa vida, para que nós não venhamos a contaminar o Evangelho, Pai, para que nós não venhamos a contaminar esse odre, Pai, que não venhamos a adulterar a palavra de Deus, Pai. Pelo contrário, que possamos por ela ser transformados dia após dia, Senhor Deus. Que possamos nos encontrar contigo, Deus, todos os dias e permanecer no Senhor, permanecer no seu amor, permanecer na sua palavra e ser lavado, Pai, ser banhado pela sua palavra. E à medida que isso vai acontecendo, Senhor Deus, a nossa natureza vai sendo inabilitada, Senhor Deus, para que a natureza do Senhor seja implantada em nós, para que possamos de fato ser nova criatura, Pai, não apenas no falar, mas no trato, Senhor Deus, para que as nossas atitudes demonstrem a realidade da nova criação que nós somos, Pai. Senhor Deus, e muito embora sejamos como Nicodemos, Pai, que ia ter contigo somente alguns horários à noite, Pai, e ouviu do Senhor, Pai, que é necessário nascer de novo. Senhor Deus, nós entendemos, Pai amado, nós entendemos, Pai, que se ainda temos velhas práticas, velhos sofismas, uma velha cultura, então é necessário nascermos de novo, Pai. Nascermos não biologicamente falando, Pai, mas da água e do Espírito, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o último versículo desse texto que nós estamos lendo fala: tenho-lhe dito essas coisas. Que coisas? Sobre permanecer, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como se ele tivesse falado: tenho falado para vocês para que vocês concluam o processo do odre. Por quê? Porque para que a minha alegria esteja em vocês. E qual é o elemento que representa a alegria na Bíblia? O vinho. É como se a alegria é representada pelo vinho. Sempre quando nós vemos na Bíblia a palavra vinho, não é a única representação, mas uma das representações é a alegria. É a alegria. E Jesus fala: para que a minha alegria esteja em vocês, para que o vinho novo esteja em vocês, porque o odre já está pronto, porque o odre é novo, então ele pode receber o meu vinho, a minha alegria, a minha aliança, para que a alegria de vocês seja completa.
E hoje é noite de Santa Ceia, queridos. Hoje é noite de lembrarmos da nova aliança, a nova e eterna aliança do sangue de Jesus. Hoje é noite de lembrarmos que Jesus nos apresentou o vinho, e era um vinho novo, e o vinho novo é melhor do que o antigo. Jesus disse aos fariseus: aquele que bebe apenas do velho vinho não quer beber o novo, porque acha que o velho é melhor. E ele estava falando do coração e da mente endurecida daqueles fariseus. Mas para nós Jesus apresentou o novo vinho, e o vinho novo é melhor, queridos. O vinho novo é deixado por último. O costume era que ele viesse primeiro, mas em Cristo essa novidade veio, o vinho novo. Em Mateus 26 diz: enquanto comiam, porque era a celebração da Páscoa, e a celebração da Páscoa não era uma refeição comum, e não era uma refeição apenas, eram algumas refeições. Então, enquanto comiam, Jesus pega um pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. E a seguir, Jesus pega um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. E eu gosto da versão: o sangue da nova e eterna aliança. Não é a aliança que foi feita com Abraão, com Noé, com Moisés. É a aliança de Cristo. Não é a aliança que nós tínhamos com o mundo, porque não somos israelitas, mas é uma nova e eterna aliança. Não é uma aliança passageira, mas é uma aliança que permanece, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. Pegue o pão, querido. Nessa mesma noite desse contexto, Jesus, ele pega um pão, parte o pão, simbolizando o seu corpo que foi partido naquela cruz, que foi despedaçado naquela cruz, no nosso lugar. Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, te adoramos e apresentamos esses elementos ao Senhor, Pai. Senhor Deus, que ao participar dessa ceia, Pai, nós possamos renovar, Pai amado, a nossa aliança contigo, Deus. Eu sei que ela é eterna, Pai, e ela é imutável, mas muitas vezes nós a comprometemos, Pai. Por nossa parte, não é a parte do Senhor, mas nós queremos firmar essa aliança novamente contigo, Pai, renovando ela contigo. Nós sabemos que nós anunciamos a morte do Senhor quando fazemos esse ritual, que não é apenas um ritual, não é algo físico, é muito mais do que isso, Pai, é algo sobrenatural. Nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Abençoe seus filhos, Pai, e que esse memorial, que é a Santa Ceia, Pai, possa fazer parte da nossa vida todos os dias, em nome do seu Filho Jesus. Existem algumas perguntas sobre quem pode ou não tomar a Santa Ceia, e eu vou simplificar usando a própria mensagem: aqueles que permanecem. Alex, eu cheguei agora, estou visitando aqui, vim como convidado, primeira, segunda ou terceira vez, ou na verdade já estou um tempinho, mas eu estou ainda não é tempo, há 165 anos falando ainda não é tempo. Não chegou minha hora, querido, quando chegar a sua hora não vai dar mais tempo. E talvez você esteja aqui e você reconhece que você não estava permanecendo, ou você nem conhecia Cristo, mas deseja recebê-lo hoje, receber ao Senhor Jesus hoje, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, confessando Ele publicamente, como diz em Romanos: aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração será salvo. Se você está aqui e deseja fazer essa oração, antes da gente fazer esse momento, é só fazer um sinal com a sua mão e gostaríamos de orar contigo. Se você deseja ou reconciliar com Cristo, ou entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas e permanecer nele, só fazer um sinal, queridos. Só levantar a sua mão e nós estaremos orando rapidamente e fazendo parte desse momento maravilhoso que Jesus nos deixou como ensinamento. Existe alguém que deseja entregar a sua vida? Amém. Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe. Deixa eu ver. O Eros, um rapaz muito gente boa, vai
junto com a família dele toda, porque ceia é comunhão. Vai ficar bem do seu lado. Porque ceia também é sinal de comunhão. Amém. Glória a Deus. Temos mais alguém, queridos? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Temos mais alguém, querido? Alguém que gostaria de reconciliar? Você se afastou do caminho, deixou de permanecer, mas agora quer voltar e permanecer. Ou você que ainda não se decidiu por Cristo, gostaria de se decidir hoje, entregando a sua vida a Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Mais alguém? Amém. Já cremos que todos são permanecidos. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração? Mais uma, Alex. Sim. Olhe para mim, por gentileza. Não, olhe para mim não. Feche os olhos, por gentileza. Perdão. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Eu também reconheço que sou pecador e que tenho ofendido ao Senhor com meus pecados. Por isso, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e escreve meu nome no teu livro, para que eu possa permanecer em Ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não dá para aplaudir porque você está com a ceia na mão, mas amém. Alex, pronto? Sim. Jesus é simples, é gente que complica de vez em quando. Vocês estão salvos. Esse é o poder de Cristo, querido. É o evangelho que transforma. E eu gostaria de... Eles já estão todos já com ceia. Agora sim, vocês passam a ser filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, João 12, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês não têm um título, vocês não têm um apelido de filho, não é uma forma carinhosa de chamar, é o poder de Cristo que faz vocês filhos. Amém? Esse é o corpo de Cristo, que foi dilacerado naquela cruz por amor a vocês. Podem participar. Semelhantemente, depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança, no meu sangue que foi derramado, em ponta aqui ainda, derramado na cruz em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O sangue que deveria ter sido nosso, derramado naquele lugar, Ele derramou em nosso lugar. Participe do cálice, querido.